Olá, pessoal. Se fôssemos contar apenas as ações que estão no Ibov, nós teríamos 85 possibilidades de investimento ou de especulação. Isso sem contar outras possibilidades de derivativos, opções e outros ativos. Realmente não dá para acompanhar tudo isso, é humanamente impossível manter atenção em tantos ativos ao mesmo tempo. Nossa sorte é que podemos utilizar o conhecimento que adquirimos em automação, em programação NTSL, para reduzir este universo a um número menor, um número gerenciável, no qual podemos focar melhor a nossa atenção. E parte dessa automação é representada pelos screenings, que nada mais são do que estratégias de seleção. Nós podemos fazer uso das estratégias de seleção para filtrar ativos com a finalidade que desejarmos, seja para fazer operações em day trade em diferentes tempos gráficos, de 5, 10, 15, meia hora, 60 minutos, ou selecionar ativos para operações de swing trade. Podemos aplicar uma estratégia de seleção ou múltiplas estratégias, ou seja, múltiplos screenings em todos os ativos da B3 ao mesmo tempo, em diferentes tempos gráficos, que irão identificar determinado padrão descrito em um programa NTSL e filtrar essa imensa lista de ativos a aproximadamente 5 a 10 ativos, os quais sejam mais adequados para se operar determinados setups operacionais. Os screenings estão disponíveis no Profit Chart, na Vector e na Black Arrow. Imagine então a quantidade de ativos. São centenas de ativos, os quais nós podemos fazer uma varredura automatizada buscando as melhores oportunidades do mercado, ao invés de ficarmos com a nossa atenção 100% focada em determinado movimento em um único ativo. Eu vou demonstrar agora para você, de maneira objetiva, como criar uma estratégia de seleção, um screening, e aplicá-lo nas plataformas da Nelogica. Então me acompanhe na tela. Ok, pessoal, vamos começar então nosso exemplo com o Profit Chart. Eu vou pegar então aqui a estratégia, que é o NTB VWAP. Vamos executar aqui, para a gente poder ver ela funcionando neste ativo. Aqui está na Klabin, no gráfico de um dia, diário. Vou colocar aqui no mesmo gráfico as linhas. Então o objetivo aqui é identificar momentos onde o preço começa a se distanciar da VWAP mensal e está aqui entre a faixa de 2 desvio padrão e 1,5. Então quando chega o fechamento ocorre nessa região, nós temos aqui uma sinalização de compra. Então aqui seria o início de uma compra, que teria um drawdown de 2%, e aqui felizmente andou a favor. O movimento aqui chegou a retrair próximo da entrada, né? E depois andou. A gente quer filtrar outros ativos que tenham este mesmo comportamento. Eu gostaria de fazer uma ressalva agora. Nós vamos criar um screening, um filtro de seleção, e a minha ideia é aplicar ele para operações de swing trade. Vou utilizar esta mesma estratégia, que neste momento está com estratégia de coloração e de texto, ou transformar numa estratégia de seleção e criar um filtro. E para fazer um filtro, eu quero fazer um filtro para compras. Para operações de swing trade, se você fizer venda descoberta, você tem que pagar um aluguel e isso acaba prejudicando a rentabilidade da operação. Então nós vamos tentar aqui trabalhar com swing trade apenas no lado da compra. Então vamos ver como é que eu transformo aqui essa estratégia em uma estratégia de seleção. Vocês vão ver que é muito simples. O que eu preciso fazer aqui é simplesmente identificar aqui a parte onde eu faço as condições para sinalizar por cor e texto a compra. O restante aqui eu não preciso, então eu vou colocar comentado aqui. Vou abrir uma chave, fechar uma chave. Eu vou deixar comentado porque eu não quero fazer esse tipo de sinalização. E aqui, a única coisa que eu vou precisar para transformar isso aqui no screening é colocar o comando select. Se você deixar o mouse em cima do select, você vai ver que não tem nenhum parâmetro. Então selecione um ativo para mostrar no screening. É isso que a função faz. Eu vou salvar como VWAP Screen. Estratégia de seleção, visando operações swing trade no lado da compra. Salvei. E aí você deve estar se perguntando como que eu faço backtesting desse tipo de estratégia. Você percebe aqui que neste momento o ativo está selecionado e aparece aqui no canto superior direito o texto selecionado. Mas se não tiver selecionado,
não iria aparecer aqui. Então, para a gente poder testar essa estratégia, você não vai testar ela como uma estratégia de seleção. Se você quiser aferir a efetividade, que é o objetivo da próxima aula, nós vamos aferir por outros meios, até meios que nós já vimos anteriormente no curso, mas a gente não vai aferir por meio do comando select. O select ele serve apenas no momento atual aqui dentro do backtest. Aqui, por exemplo, eu não tenho marcação falando que foi selecionado. Eu sei que aqui foi selecionado porque marcou compra, que é a mesma condição aqui do select, e também pintou de verde. Então o que nós vamos fazer agora é, ao invés de utilizar este grid, essa grade de cotações com as cores, nós vamos filtrar esses 85 ativos aqui do Ibov e apresentar aqui apenas aqueles que têm condição de compra seguindo esta minha estratégia aqui. Vou fechar então, vou reduzir o tamanho deste grid, vou clicar aqui em estratégias e em seguida no item Screening. Nessa tela aqui é onde nós vamos configurar o nosso screening. Isso aqui já é um grid, então eu preciso determinar qual que é o filtro. Eu clico aqui nesse funil, vou falar aqui que é uma estratégia de seleção, selecionar a estratégia, vai aparecer aqui todas as estratégias que têm um select no código. Então eu vou selecionar aqui NTB VWAP Screen, selecionar, vou renomear aqui, vou falar aqui que é uma VWAP compra. Vou dar OK. Aqui, ao contrário da aplicação de regra de coloração na grade de cotações, a gente pode determinar os parâmetros. Então aqui eu poderia determinar os parâmetros, tamanho da janela histórica, a largura da banda e o limiar de sinalização. E aqui aparecem duas colunas com os mesmos parâmetros. Eu vou deixar aqui o mesmo valor e depois eu explico por que aparecem duas colunas. Vou dar OK. Vou salvar. E agora eu vou selecionar aqui a periodicidade na qual eu vou aplicar este screening. Então eu vou deixar aqui para um dia, por exemplo. E aqui a lista de ativos. Posso clicar aqui, selecionar por índices, por bolsa, por ticker de cotações. Você pode selecionar aqui o conjunto que você desejar. Eu vou clicar em índices, vou colocar aqui no Ibov. Posso clicar aqui também em abrir o gerenciador de ativos e criar aqui uma nova lista. Então, crio aqui uma lista personalizada e coloco aqui apenas os ativos que eu desejo monitorar. Então, venho aqui em ações, opções, fracionário, BMF. Posso fazer isso com qualquer tipo de ativo. Posso procurar aqui também pelo nome. Então, você pode criar uma lista personalizada também. Eu vou manter, então, a lista aqui do Ibov e vou clicar aqui em aplicar. Então você tem que esperar um pouquinho, porque o filtro vai rodar múltiplas vezes em todos os ativos do Ibov. Então aqui já selecionou 3 ativos. Eu vou colocar essa janelinha aqui ao alcance dos meus olhos. Então quando eu estiver operando aqui Swing Trade, eu vou clicar aqui em aplicar e vou ter aqui os ativos. Então eu vou trazer Suzano. Então a Suzano aqui, num gráfico de um dia, vou colocar aqui um dia, que foi onde eu filtrei, ela deu aqui um sinal de compra. Aqui no gráfico de 240 minutos, a gente poderia dizer que já passou um pouquinho do momento. Então, deveria ter comprado aqui na manhã do dia 26/7. Então, o preço já foi. Então, o preço do ativo já subiu. Então, eu poderia fazer uma compra aqui com o tamanho menor da minha mão, né? Talvez 1/3 da minha mão, esperando talvez uma retração para poder posicionar o restante. Porque você corre o risco de comprar aqui e o ativo corrigir um pouco e você ter um drawdown aqui desnecessário. Então, uma vez que você já passou do momento de compra, não convém você entrar atrasado com a sua mão inteira. Mas isso daí é a estratégia de cada um, tá? Eu só estou aqui dando uma opinião. Cada um tem que medir aí o que custaria. Então, dos outros ativos, temos o Klabin 11, que deu o sinal aqui. E aqui aconteceu mais ou menos isso, né? Ela subiu e deu uma leve retração nesse último candle aqui de 4 horas. E aqui nós temos SLC Agrícola. Vou puxar para cá, tá dando sinal de compra. E aqui você percebe que os candles aqui eles têm pouca variação, né? Deu um salto aqui neste candle aqui do dia 27/7. Depois deu uma leve retração. Então talvez o melhor momento para você entrar teria sido aqui em 41,79, 76.
e agora o ativo já está lá em 44,20. Já teve uma valorização aí de 6,39%. Voltando aqui então a atenção para o nosso screening, se eu clicar aqui em 2 e 1, percebam que parou de filtrar. Então vou ter que aplicar novamente aqui para ficar rodando novamente. O mercado está fechado neste momento, porque é meia-noite 26, né? Então não vai ser atualizado isso aqui em tempo real. Mas quando o mercado está aberto, essa lista aqui ela é viva. Então tem ativo que às vezes entra no screening, ele aparece aqui, aí perde a condição, ele sai. Então aqui, como a gente preparou um screening de swing trade apenas para monitorar ativos para compra, eu deixaria apenas uma tela. Se eu tivesse screenings para operação de day trade, eu poderia deixar um aqui para compra, criar um outro aqui, screening, configurar ele e colocar aqui embaixo. Então, qual que seria a melhor forma de se fazer isto? Seria clicar aqui em mais, colocar aqui venda, do OK. Aqui eu mudo o nome também, coloco aqui compra, OK. Então aqui vai aparecer os ativos para compra, vou aplicar. E aqui vai aparecer os ativos para venda, vou selecionar lá qual que vai ser a estratégia e vou mandar aplicar. Eu poderia usar essa mesma estratégia aqui num tempo gráfico intradiário. Então eu colocaria aqui, por exemplo, 60 minutos. Clique em aplicar. E aqui, como que eu faria para colocar o screening de venda desta mesma lógica? Eu teria que abrir a estratégia. Vamos procurar aqui, VWAP Screen. E aqui eu teria que comentar este select, descomentar esta outra linha, ou melhor, vamos comentar o bloco inteiro lá em cima, né? Vou colocar o select aqui embaixo e vou salvar como venda. E por que eu deixo dois arquivos diferentes? Se eu colocar select aqui e select ali em cima, os ativos serão filtrados no mesmo screening, tanto a compra como a venda. E aqui eu quero visualmente separar o que é compra e o que é venda. Por isso que eu separei, salvei como códigos diferentes. Então aqui eu vou clicar neste filtro, vou criar aqui um novo screening, vou colocar aqui venda, VWAP venda. Vou colocar a estratégia de seleção que eu salvei, de venda. Vou dar OK, aceitar a modificação. Vou colocar aqui em 60 minutos, que é para operar intradiário, e vou aplicar. Então aqui, ó, filtrou aqui 7 ativos, enquanto que em 60 minutos para compra, não conseguiu achar nenhum ativo para compra. Então aqui para venda conseguiu achar esses daqui. Eu vou colocar aqui então no gráfico de 60 minutos, e aqui eu vou colocar um gráfico de 15 minutos, e vou trazer aqui Eletrobras, para a gente poder ver, Eletrobras para cá. Então deu uma sinalização aqui de venda, aqui no gráfico de 15 minutos continuou o movimento aqui, né? Deu um gatilho aqui, depois continuou. Eu posso ver aqui no outro ativo, ALSO3, então deu gatilho aqui no 15 minutos, 60, desceu e ficou aqui oscilando, né? Com uma volatilidade maior. JBS. Então, como filtrou aqui, eu já consigo fazer uma seleção rápida de quais ativos seriam uma boa oportunidade para operar no dia. Então, eu posso ainda olhar aqui e ver, ó, essa VWAP aqui está horizontal, né? Será que é interessante eu trabalhar aqui na venda? Ou é melhor eu trabalhar aqui o intervalo de consolidação? Então, isso aí são decisões que o trader tem que tomar. O que você precisa fazer, no final das contas, é programar um screening que facilite, que automatize quais são os ativos que você irá selecionar para avaliar oportunidades no dia. Vamos lá para a plataforma Vector para a gente poder ver como faz screening para criptoativos. Bom pessoal, eu estou agora aqui na Vector e nós vamos demonstrar aqui como criar um screening para as criptomoedas. Vocês verão que o processo é muito similar, o ambiente NTCL é o mesmo nas plataformas da Nelogica, tanto no Profit Chart, quanto o Vector, quanto o Black Arrow. Então aqui eu tenho um gráfico do Bitcoin com um par de moeda de dólar, né? Do Bitcoin no preço de dólar.
E aí, só para exemplificar, esse aqui foi um exemplo interessante, eu bati o olho aqui e você vê esse spike aqui no dia 12/3, uma cotação chegando aqui a $50 mil. Esse é o tipo de coisa que, se você tivesse uma estratégia aqui que fosse disparada para algum cruzamento de média, teria ativado alguma condição. Por mais que tenha fechado aqui embaixo, dependendo da sua lógica, né, poderia atrapalhar aí a sua execução. Então vamos supor que eu queira sinalizar aqui, identificar por filtro os ativos que estão negociando acima da média de 20 períodos, ou quando cruzar a média de 20 períodos. Né? Então, eu vou clicar aqui em Estratégia, Editor de Estratégia, e aqui eu vou criar essa estratégia. Então, a gente já fez isso daí várias vezes em exercícios, né? Isso não tem nada de complicado. Vou colocar aqui var fmédia do tipo float. E eu quero identificar se o preço de fechamento for maior do que fmédia and preço de fechamento anterior menor que fmédia. Então, select. Agora eu defino fmédia aqui em cima. A fmédia vai ser igual a uma média exponencial de 20 períodos do preço de fechamento, close. Aquele 20 ali eu posso até colocar como uma entrada, input p janela, valor de 20. Coloco aqui agora, vou salvar como NTB screen crypto. Salvei. Então aqui eu estou identificando um cruzamento acima da média de 20 períodos exponencial. Vou executar para a gente poder ver aqui funcionando. E aqui no caso não aconteceu o filtro, né? Eu posso fazer um plot aqui também, sem problema nenhum. Plot fmédia. Vou executar novamente, colocar a média no mesmo gráfico. Então o ativo está abaixo da média. Ele teria identificado aqui neste momento, né? Então eu posso também colocar isso aqui, begin, deixar o select e sinalizar aqui, plot text by CL green, posição 0, vou salvar, reiniciar, então deu sinal de compra aqui, deu um sinal de compra aqui, compra aqui, compra aqui. Então esse screening aqui é o melhor possível? Não, talvez tenha que melhorar bastante ele, mas aqui é só para dar um exemplo para vocês o que é fazer um screening na Vector, para vocês verem que o processo é idêntico. O código NTCL é um programa que a gente faz da mesma forma. Então eu vou fechar essa janelinha, vou clicar aqui em Estratégias, Screening, vou trazer esse filtro aqui para baixo e nós vamos configurar essa janelinha. Então, vou clicar no funil. Vou falar que esse screening aqui é uma estratégia de seleção. É esse screen crypto que nós criamos. Isso, é este código aqui. Aparece aqui um preview do código. Eu vou selecionar. E aqui aparecem duas colunas com os parâmetros de pjanela. Então eu vou deixar 20 a 23. Então vai variar aqui um intervalo de 20 a 25 para este mesmo ativo. Vou dar OK. Modifiquei. Aqui eu vou analisar por dia e aqui é a lista de ativos, que está numa lista aqui chamada Minhas Criptos. Eu posso clicar aqui e ver o que são as minhas criptos. Minhas criptos são esses ativos aqui. Eu posso resolver tirar alguns ativos daqui. Então eu clico aqui em editar e posso escolher aqui na lista de todos, na Exchange. Eu coloquei aqui só ativos da Binance, mas eu posso colocar aqui do mercado Bitcoin, da Bitso, depende onde eu tenho cadastrado aqui a Exchange na plataforma onde eu tenho conta, né? Vou deixar então só na Binance, vou dar OK, vamos manter essa lista aí, então vou selecionar e aqui eu vou aplicar o filtro. Então vamos esperar um pouquinho e neste caso aqui, para a periodicidade diária, nenhum ativo foi selecionado. Então vamos pegar aqui para 15 minutos. Vamos aplicar novamente. Aí você espera um pouquinho, porque vai rodar em cima de todos os ativos, e identificou aqui dois ativos. No caso das criptomoedas, né, funciona no mercado 24 horas, então a gente tem essa atualização aqui em tempo real. Vou colocar o gráfico aqui em 15 minutos,
e vamos trazer aqui o XRP, que é o Ripple, com preço de dólar. Aqui vou clicar com o botão direito, vou inserir o indicador e vou colocar o meu screening, que tem lá um plot para aparecer aqui, né? Então vou dar inserir aqui. Nós temos aqui as marcações de compra dadas pelo meu screening. Então, neste momento aqui, está com uma marcação de compra. Então está fechando acima da média de 9. Mas observe que a média de 9 não, né? Média de 20, né, no caso. Mas observe que aqui a média está praticamente horizontal. Então o preço aqui caiu um pouquinho e até sumiu aqui a marcação de compra. Então talvez não seja interessante eu fazer essa operação aqui. Talvez eu tenha que criar outros tipos de filtro na minha estratégia de seleção. Vou colocar aqui o Ripple em relação ao Ethereum. Está dando uma marcação aqui de compra, mas ainda bem discutível, né? A nossa média de 20 aí está praticamente estabilizada e deu a marcação. Qual que seria o outro filtro que eu poderia fazer? Um filtro de volume. Então eu posso vir aqui, estratégia, editor de estratégia. Nessa nova estratégia aqui eu posso fazer um volume. Então eu vou colocar aqui uma variável, var f média volume, tipo float. E vamos identificar aqui se a quantidade negociada está muito acima da média, né? Então, vou fazer f média volume. Deixa eu aumentar a janela aqui. Vai ser igual a média da variável quantity dos últimos 20 períodos. Escrevi errado aqui. Aqui está marcando um erro, vamos verificar. Vou vir aqui em compilação, falando que tem um erro de sintaxe. Então eu coloco o mouse aqui em cima da média. Primeiro período, depois os dados. Então 20, quantity. Em vez de colocar 20, eu posso colocar aqui como parâmetro, né? Input, P janela. Valor 20. Vou copiar aqui, colocar aqui embaixo. Então eu tenho a média. E agora eu vou verificar se a variável quantity, que é a série de dados de quantidade negociada, for maior do que 2 vezes a f média volume. Então temos um volume aí relevante. Eu chutei aqui 2, poderia colocar outros valores, basear em desvio padrão. Eu vou dar aqui select. Então vou salvar isso aqui como NTB screen volume. Salvei. Então já posso fechar. Aqui eu posso clicar aqui em mais, colocar aqui um filtro de volume. Vou selecionar aqui, adicionar outro aqui, volume. Vamos selecionar uma estratégia de seleção, estratégia que nós criamos, deixar a média em 20, a janela histórica em 20, vou dar OK, salvar. Então aqui nós temos o filtro de volume e vou aplicar aqui para 60 minutos, por exemplo. 60 minutos. Vou aplicar. Então após aplicar aqui o screening, eu só tenho um ativo com volume acima da média. Então eu vou trazer para cá. Vou colocar aqui em 60 minutos. Então, observem que a variação aqui é muito pequena, né? Está falando de dólar para dólar em Tether. Vamos aplicar aqui para um dia. Não achou nenhum ativo. Vou colocar aqui na semana, se eu estiver aplicando para um intervalo de investimento de mais longo prazo, né? Eu posso filtrar aqui por semana. Filtrou a Dodge, vamos trazer para cá. Nós temos o volume financeiro, posso clicar com o botão direito, seria indicador, quantidade, então volume e quantidade, vou inserir aqui embaixo, vou dar OK, vou tirar aqui o volume financeiro. Aqui está como par expirado, então esse ativo nem é mais negociado, e aí acabou caindo aqui no filtro. Na verdade nem deveria aparecer aqui, né? Uma vez que está expirado. Vamos buscar aqui no mês. Vamos aplicar.
Então perceba que não tem nenhum ativo que está com um volume de negociação aí alto, né? Então, se a gente até vir aqui no BTC, então procurando aqui pelo ativo Bitcoin, a gente percebe aí, pelo gráfico de 60 minutos, que o nível de volume negociado em termos de quantidade aqui está menor do que era aqui no passado, não tão distante. Se a gente colocar aqui um dia, primeiro que nossa informação de volume começa aqui, né? 23/3. Vamos ver antes disso. Vamos ver se tinha informação. Não tinha registro aqui de informação. Então começou 21/3. Nosso volume aqui está bem abaixo aqui da média, né, dos 20 períodos. Então realmente este filtro que nós criamos de volume não capturou nada. Você pode pensar outra regra, né? Pode pensar em VWAP. Então aqui a imaginação é o limite. Vai depender do seu setup e de como você deseja filtrar os ativos. Bom, é isso. Então deu para ter uma ideia aqui na Vector, né? Como que é operar. Vou até fazer uma última ressalva aqui, que dentro da Vector nós podemos inserir regras de exploração, regras de execução, estratégia de execução dentro do gráfico, mas nós não temos aqui o módulo de automação. Então a gente ainda não consegue automatizar estratégias para que elas roteiem ordem de maneira autônoma. Vamos agora então para a plataforma Black Arrow. Pessoal, cá estamos então com a Black Arrow versão Pro. Então eu vou clicar aqui em estratégias, vocês perceberão que aqui nós temos o módulo de automação de estratégias. E o screening está aqui embaixo, né? Screening, eu posso trazer ele para cá, que é o que nós vamos fazer. Deixa eu ajustar o tamanho da janela. Então aqui nós temos os ativos, né? Então vamos trazer, por exemplo, a cotação da Amazon. Vamos colocar no nosso layout aqui o volume em termos de quantidade. Então vou colocar um indicador aqui, quantidade. Então aqui nós já temos uma situação que a gente poderia filtrar por volume, né? Nesse dia aqui nós tivemos um volume significativo negociado. Foi o dia que abriu aqui em gap e a ação da Amazon despencou. Despencou aqui na ordem de 2,31%. E no restante dos dias aqui o volume permaneceu aqui bem dentro da média, né? Aqui no passado, quando a gente volta no gráfico, teve um dia aqui com volume também muito expressivo em termos de quantidade. Então você tem que prestar atenção aqui no gráfico, nos padrões, né? Observe, ó, se eu pego só isso aqui, parece que o volume é grande, né? Se eu volto aqui, já deu aqui 80 mil. Vou colocar aqui o mouse. Esta barra aqui tem um volume de 184 mil, enquanto estas barras aqui da frente, essa maior aqui, tem um volume de 13.215. Vamos tentar criar uma estratégia aqui, né? Então eu vou pegar o mesmo código que eu fiz no Profit Chart de VWAP, em região de VWAP, e vou aplicar aqui para os ativos internacionais, para as ações americanas. Então, como eu não tenho o código aqui, eu vou abrir a minha plataforma do Profit Chart, copiar o código, salvar aqui como estratégia aqui dentro. Então o Profit, vou clicar em estratégias, editor, vamos abrir aqui a estratégia, vou pegar aqui NTB VWAP Screen, vou copiar este código, já posso fechar o meu Profit, aqui em estratégia, editor, vou colocar a estratégia em branco, dou Ctrl V, vou salvar, NTB VWAP, então salvei. E aqui eu vou filtrar apenas os ativos americanos que vão dar condição de compra. Deixa eu fechar aqui. Vamos configurar aqui então. Vou colocar para 60 minutos. Vou clicar aqui no filtro, escolher estratégia de seleção, selecionar a estratégia, tem NTB VWAP aqui, selecionei, não vou mexer nos parâmetros, ok, sim. Aqui eu posso renomear, né, para saber do que se trata esse filtro. Vai ser um VWAP compra. Dou OK. Deixa eu expandir aqui um pouco a janela para a gente poder ver a lista de ativos.
e vou selecionar aqui agora os ativos que eu quero aplicar, né? Então, por default, tem aqui 38 ativos da Active Trades. Então, vamos selecionar esses ativos aqui da Active Trades e vamos aplicar. Então, rodou aqui no intervalo gráfico de 60 minutos e não me trouxe nenhum ativo. Vamos selecionar aqui, então, no tempo gráfico diário. Vamos aplicar. Bom, então o filtro que nós utilizamos para o tempo gráfico de um dia trouxe aqui dois ativos da lista da Active Trades, que é aqui o ETF de Madrid, da Bolsa de Madrid. Vou colocar aqui no gráfico. E a gente pode clicar com o botão direito aqui, inserir indicador e também colocar o indicador que nós criamos, NTB VWAP, para a gente poder ver as linhas aqui no gráfico. Então, deixa eu incluir. Um tempo gráfico de um dia. Então aqui deu uma situação de compra, né? Então nós estamos aqui no simulador, eu poderia colocar aqui uma ordem neste ponto, dar OK aqui e monitorar nos próximos dias se realmente vai pegar a ordem, como vai se comportar essa operação. E aqui nós temos um outro ativo, que é o índice da Bolsa de Hong Kong. Posso trazer para cá também e monitorar aqui como é que está a movimentação do ativo no tempo gráfico de um dia. Bom, então o que eu queria deixar claro com essas demonstrações aqui é que em todas as plataformas da Nelogic a maneira de se construir o screening é exatamente a mesma. Então o que vai mudar é que cada ativo tem uma característica de movimentação diferente e você vai criando as regras para poder filtrar os ativos de acordo com o seu setup operacional. Sabendo automatizar os screenings, os filtros, né? Você vai parar de ficar pegando o seu setup operacional e tentando ajustar ao ativo. Você já tem um setup que você acha que ele funciona, você vai buscar os ativos que se enquadram nesse setup. Você viu que os screenings são ferramentas fantásticas e muito poderosas. No entanto, vou ressaltar o mesmo que fiz com relação às estratégias de coloração e de texto. É preciso ter bastante cuidado no desenvolvimento dos screenings para que você não crie autossugestão em cima de determinados filtros que possam apresentar elevada taxa de falso positivo. E o que eu quero dizer com isso? Escrever uma estratégia de seleção é algo bastante direto. É apenas um programa NTSL que possui uma função select dentro de algum controle condicional. Até aí, nada demais. Mas como é que você pode ter confiança de que o seu screening está realmente filtrando boas oportunidades? A resposta para essa pergunta envolve um processo de validação bem rigoroso que irá incorporar backtest em múltiplos ativos em períodos de tempos longos o suficiente para que se experimente diferentes condições de mercado e possamos ter confiabilidade estatística nesses resultados. E este será o assunto da próxima aula. Até lá, vou propor um exercício no qual você implemente o seu próprio screening, a sua própria estratégia de seleção. Nos vemos lá e até!